Oi, aqui é a professora Rita de Cássia para mais uma aulinha de literatura de língua portuguesa para vocês. Meninos, meninas, hoje nós vamos falar sobre uma parte da literatura que eu particularmente amo muito, né? Que é o período pré-modernista, aquele movimento literário que aconteceu. Não é uma escola literária, tá bom? Foi ali um preparativo para algo mais que viria. E dentro desse movimento pré-modernista, dentro desse pré-modernismo, nós podemos destacar algumas pessoas que fizeram a diferença, que foram lá e aconteceram, né? Que são os chamados Grupo dos Cinco. Foram algumas pessoas, né, que tomaram liderança, frente a o desenvolvimento de uma nova literatura, de uma nova maneira de pensar, de uma nova cultura brasileira, de uma nova roupagem e apresentação da mesma. Vale ressaltar que o Grupo dos Cinco, eles repensaram essas produções artísticas brasileiras, né? Eles romperam, né, com os padrões estéticos parnasianos. Então, assim, a obrigatoriedade de algumas normas, a rima, a métrica, né? Ficou tudo para trás. Eles abandonaram, né, essas regras e criaram uma maneira livre de se expressar, uma maneira livre de interagir e de expor suas ideias e também o que eles tinham dentro de si como pensamento, como desenvoltura diante do cenário, né, que eles tinham dentro do país. Então, nesse momento, né, eles tinham, né, o intuito de romper com o passado, de deixar, né, que velhas regras ficassem para trás. E nisso, eles se unem, né, cada vez mais para compartilhar novas experiências, né, novos formatos de arte, de literatura, de escultura, de música, de pintura, né? E eles renovam, né, toda essa cultura, toda essa literatura, toda essa música, né, toda essa arte, né? E eles tinham e esse grupo eles tinham encontros, né, na residência do Mário de Andrade, né? Eles se encontravam todas as terças-feiras na casa do Mário de Andrade para conversar sobre seus novos ideais, sobre as novidades que eles tinham para apresentar, né? E um desses participantes, né, é o Mário Raul Moraes de Andrade, né? Ele nasceu em 1893, faleceu em 1945. Ele foi um grande intelectual do modernismo, ele foi um cara polímato, quer dizer que ele estudou, ele tinha conhecimento sobre muitos assuntos, então o cara era uma enciclopédia humana, né, por assim dizer. E ele compreendia muitas linguagens, ele entendia várias línguas, ele entendia de arte, ele entendia de literatura, ele entendia de música, de pintura, de folclore, o cara entendia de tudo, né? Eu acho que a palavra que melhor o define é enciclopédia humana. Então, e ele foi cada vez mais aprofundando, né, os seus estudos sobre a cultura, né, do Nordeste e da Amazônia, sobre aquele folclore brasileiro. Então, uma das obras dele mais importantes, né, foi Pauliceia Desvairada. Por quê? Esse livro, ele foi escrito pelo Mário de Andrade no ano de 1922, no ano que acontece a Semana de Arte Moderna, mas ele só foi publicado em 1924, né? Esse livro, ele vai falar de uma São Paulo, né? São Paulo vai ser a protagonista, na verdade, desse livro, né? E ele vai falar de uma cidade, de uma São Paulo urbanizada, que está crescendo, que está tendo uma movimentação muito grande ali, que está tendo uma chegada de imigrantes, muitas fábricas, muitos carros, o avanço dos prédios, os prédios começam a se desenvolver cada vez mais
mais e ficarem maiores, né? Então essa cidade possui ali um aceleramento muito rápido, um avanço muito rápido, e ele começa a tratar esse assunto dentro desse livro dele, né? E também, ainda nesse livro, né, ele vai escrever o prefácio interessantíssimo. Esse prefácio interessantíssimo, desculpa, é quase que um manifesto literário, né, onde ele vai romper com o passado e ele vai romper também com o parnasianismo. Ele vai utilizar ali uma leveza na linguagem, ele vai utilizar um texto sem rimas, sem métricas, sem normas. Então ele vai dar assim a cara do lugar e do momento em que está sendo vivido. Então ele abandona, né, o parnasianismo de vez e começa ali uma nova linguagem, uma nova literatura. Beleza? Mais uma obra muito importante dele é Macunaíma, né? Macunaíma é uma obra que ela vai descrever um Brasil diferente, né? E pelas suas andanças, pelos passeios, né? E as visitas que ele fez, né? Pelo Nordeste, pela Amazônia, pelos estudos do Mário, né? Ali em volta do Nordeste e pela região amazônica, ele vai inovar na escrita. Sim, ele vai inovar na escrita porque ele vai escrever de acordo, né? Com o que ele vai aprendendo, o que ele vai descobrindo de novo ali. E Macunaíma, ele gosta, né? Ele disse, né? Ele entende que Macunaíma é uma rapsódia. O que é uma rapsódia, né? São as poesias cantadas, né? Então essa ideia de ler Macunaíma como se fosse uma poesia cantada e não como um romance, como uma história, né? E Macunaíma vai possuir uma estrutura cronológica com momentos históricos, sim, com momentos históricos marcantes mesmo no livro, porque vai trazer uma oposição aos índios, né? Não é aquele índio idealizado no romantismo, mas aquele índio que veio para a cidade, que foi modernizado, aquele índio que recebeu da cultura do homem branco, que recebeu ali a influência também da urbanização, né? Então ele vai trazer, né? Ele vai remoldar, ele vai remodelar esse caráter, né? Desse índio que vai passar por diversas experiências e ele vai transformar, né? Em um personagem tipicamente brasileiro. Então ele vai pegar aquele índio lá antes, né, que vivia dentro de valores e vai trazer ele para outra significação, vai trazer esse índio para dentro da cidade, dentro da urbanização, com novas experiências, com muita influência da cultura, né, branca, né, da cultura miscigenada, beleza? Mais uma pessoa importantíssima dentro desse grupo é Anita Catarina Malfatti. Gente, essa moça foi uma pintora, desenhista, gravadora, ela foi ilustradora e ela foi professora, bebê. Ela foi professora. Apesar dela ter nascido com uma atrofia na mão direita, ela vai se especializar, ela vai cada vez mais desenvolver, né, a sua pintura com a mão esquerda. É uma curiosidade sobre ela. Ela nasceu com uma atrofia na mão direita e ela vai desenvolver uma habilidade com a mão esquerda, porque ela vai pintar, né? E em 1917, ela vai fazer uma exposição que vai despertar uma polêmica geral, bebê. E ela vai ser muito criticada, principalmente por Monteiro Lobato. Porque o Monteiro Lobato ainda vinha da tradição, bebê. E aí o que sucede? Ele vai utilizar, né, ele vai escrever um artigo, né, para o jornal Estado de São Paulo e vai, pegar pesadão mesmo com a Anita Malfatti e vai deixar a bichinha lá no chão. Ela vai ficar assim tão triste, tão assim, né,
como que eu vou dizer, deprimida pelas palavras que ele usa contra ela, que isso vai gerar um bloqueio nela. Ela vai ficar quase 1 ano sem pintar nada. E uma curiosidade, no dia da exposição dela, ela ainda tinha conseguido vender algumas obras, ela tinha vendido alguns quadros e tal. Mas depois dessa crítica pesadona do Monteiro Lobato, as pessoas que tinham comprado as obras de arte dela devolveram as obras, né, e pegaram o dinheiro para trás, por causa disso, né? E aí, por causa disso, ela vai ficar deprimida, ela vai ficar 1 ano sem pintar, sem fazer nenhuma obra e tal. Mas aí, né, também acontece uma coisa boa a partir disso, porque nessa exposição ela vai conhecer o Mário e o Oswald de Andrade, né? E aí eles vão se tornar grandes defensores, né, dessa proposta artística, né, dela. Diante de todas essas críticas e tudo, eles vão falar: não, Anitta, deixa isso pra lá, deixa o povo falar, fala o que quiser, continua com a sua obra que tá massa, tá diferente, tá rompendo os padrões, vambora que o jogo é de campeonato. E aí sucede que ela, né, mais uma vez vai expor, né, justamente na semana de 22 ela ainda expõe essa obra que foi duramente criticada também, que é O Homem Amarelo, né, que é uma obra que ela fez uma pintura, né, em 1915 a 1916, e ela fez essa pintura de um imigrante italiano que pediu para ela, falou: ó, Anitta, eu quero posar para você, você me pinta, né? E ela, rapaz, pinta na hora, foi lá e fez o quadro com ele lá, fez a pintura com ele e com uma expressão assim, desesperada mesmo. Então ele vai, esse retrato, por assim dizer, entre aspas, ele vai trazer assim uma melancolia, um olhar vago, longe, distante, sabe? Então assim, e ela vai demonstrar dentro do quadro até mesmo as vestimentas dele, apesar dele estar de paletó e gravata, ele vai estar desajeitado, todo desengonçado, né? E ela vai transparecer tudo isso, todas essas características, né, na tela dela, na pintura dela. E isso é muito comum em todos os trabalhos dela, beleza? Mais um caboclo que a gente não pode deixar de falar é o José Oswald de Souza Andrade. Bichinho de 1890 até 1954, né? Ele foi poeta, ele foi escritor, ele foi ensaísta, ele foi dramaturgo. O cara era demais, né? Ele era, assim, o ponta de lança. Por quê? Porque ele era o cara que chegava e dava a cara a tapa. Ele era o cara que... Ele era doidão. Se precisasse arrancar a roupa no meio da rua para poder fazer valer a palavra dele, ele fazia, sabe? Ele era o cara que dava mesmo a fuça, ia na luta, ia na raça. O bicho era loucão mesmo, né? E esse danadinho... O que sucede com ele? Ele vai chegar no modernismo e vai chegar chegando. Ele vai chegar desprendido, ele vai chegar crítico, ele vai chegar ousado, ele vai chegar, chegando a ripa da chulipa mesmo, bebê. Enquanto o Mário, né, era o intelectual, o cara mais inteligente, que entendia de tudo, era a enciclopédia. O Oswald era o trem-bala, vamos por assim dizer, ok? Detalhe entre os dois aqui, vou citar aqui uma curiosidade: apesar de ser Mário de Andrade e Oswald de Andrade, eles não são parentes, eles não têm nenhum tipo de parentesco, é apenas uma semelhança entre o nome ali, é uma coincidência muito feliz para nós, né? Então, houve em alguns momentos, né, das obras que eles desenvolveram e dos projetos que eles desenvolveram, que eles tiveram sim discordâncias, né, entre eles. O Oswald foi casado com a Tarsila do Amaral, né, mas o casamento deu muito certo não, porque o bicho era muito doido mesmo. E uma das obras mais importantes, né, do Oswald é o Manifesto Pau-Brasil, né? Esse manifesto ele teve início em 1924, a partir da publicação do livro Pau-Brasil, né, que é da autoria de Oswald de Andrade e com as ilustrações da Tarsila do Amaral.
né? Então, assim, da mesma forma que o pau-brasil vai dar nome ao país, ele queria o quê? Ter uma escrita autêntica brasileira, né? Ele não queria que o Brasil ficasse dependente, né, da escrita de outros países, do colonizador, por exemplo. Ele queria que o Brasil tivesse uma escrita autêntica dele, e ele tinha razão, e tem razão, né, gente? Venhamos e convenhamos. Então, pensando, né, numa escrita que representasse o Brasil, né, com propósito de até mesmo exportar a nossa obra, de demonstrar a nossa cultura, de exportar a nossa capacidade também de produzir arte, música, dança, tudo. Ele vai mostrar o quê? A cultura erudita, né, com a popular do Brasil. Então ele vai pegar as coisas de trás, as coisas atuais, e vai juntar ali, fazer um remeleixoxó, e vai dar tudo certo, se Deus quiser, né? E ele vai ter propostas de tomadas de consciência, né, das pessoas, né, sobre o quê? Sobre redescobrir esse Brasil, redescobrir essa cultura, né? E vamos ter nossa voz, vamos ter nossa cultura, vamos ter as nossas obras, vamos desenvolver o que nós sabemos, beleza? E mais uma obra dele, né, que muito importante, é o Manifesto Antropófago, ou Manifesto Antropofagia, tanto faz, por assim dizer, né, que vai surgir a partir de um presente que ele vai ganhar da Tarsila, que até então era a esposa dele, né, e esse presente, né, ele vai ler pela primeira vez, né, essa obra, Manifesto Antropófago. Ele vai ler ele pela primeira vez em 1928, né, vai ser na casa do Mário de Andrade, onde eles faziam, né, os seus encontros, e ele vai ser publicado também na revista de Antropofagia, no qual Oswald de Andrade era um dos fundadores, juntamente com Raul Bopp e Antônio de Alcântara Machado. E esse manifesto, ele vai ter um teor mais político do que o pau-brasil, né? Esteticamente, ele vai reafirmar os valores, né, da literatura, né, dessa literatura não catequizada. Mas quando ele diz antropófago, antropofagia, ele tá falando de comer mesmo, de deglutir mesmo a cultura estrangeira e absorver essa cultura estrangeira, mas devolver ela, colocar ela para fora de uma maneira mais brasileira, de uma maneira mais única, de uma maneira mais intimista do povo daqui, de uma maneira tipicamente brasileira. Beleza? Agora a gente falou do Chão, né? Vamos falar da esposa dele, né? Tarsila de Aguiar do Amaral. Ela nasceu em 1886, faleceu em 1973. Rapaz, essa bichinha foi uma pintora, desenhista e tradutora que você já deve ter visto várias obras dela. Certeza absoluta que você já viu uma obra dela. Beleza? Então, ela, né, não participou da semana de 22, não participou, porque em fevereiro, que aconteceu a semana de arte moderna, ela estava na Europa, né? Então a Anitta, ela vai chegar em junho de 1922, mas quando ela chega da Europa, ela conhece, né, nas aulas de pintura, que ela fazia aulas de pintura, ela vai conhecer a Anita Malfatti. A Anita Malfatti fazia pinturas também, aulas de pintura, né, com o Pedro Alexandrino, que era o mesmo professor, né, de Tarsila e de Anita. Então as duas se encontram ali, se conhecem, uma gosta da outra, e elas fazem amizade, e aí a Anita leva a Tarsila, né, para conhecer esses outros autores modernistas. E aí ela passa a fazer parte também dessas reuniões. E o tempo que ela esteve fora do Brasil foi muito importante. Por quê? Porque ela foi se conectar, né, com uma temática diferente. Ela voltou, quando ela chegou,
ela viu um outro Brasil, ela fez um tour pelo Brasil, sabe? E ela começou a ver as paisagens brasileiras, ela começou a ver a fauna, a flora, ela começou a ver a estrada de ferro, né? E ela começou a pintar essas coisas, as casas, ela começou a ver a grandeza, a riqueza que nós temos dentro do nosso país. E ela começou a pintar isso, ela começou a valorizar a temática do nosso país, ela começou a expor cada vez mais isso. Né? Ela viveu com o Oswald de Andrade de 1923 até 1930. Ela se separou dele porque ele traiu ela com a Pagu, né? Que era uma mocinha lá de 18 anos na época e tal, papapá. E nesse mesmo ano, curiosidade, né? Aconteceu a quebra da Bolsa de Valores. E aí de Nova York. E os pais, né, dela eram abastados em dinheiro. E com essa quebra, eles, né, investiam lá, ficaram com problemas financeiros e ela teve que enfrentar, além dessa decepção amorosa, também um problema financeiro, né? É só uma curiosidade, pá, voltemos aqui. A obra, né, talvez aqui, todos aqui já, que a gente pode imaginar, já tenha visto, né, que a mais importante dela, que foi a que ela presenteou ele, Oswald, é o Abaporu, né? O Abaporu, esse nome, ele não é por acaso, é um nome que ela tinha um dicionário, né, indígena, né, Tupi-Guarani, e ela foi lá pesquisar, né, nesse dicionário algumas coisas a respeito e veio o nome, né, ele vem do termo aba, significa homem, né, pora significa gente e u significa comer, né, então o significado é homem que come gente. Então, vindo do pressuposto de que você está comendo, se alimentando, se deglutindo de uma cultura estrangeira, está, sabe, devolvendo uma cultura tipicamente brasileira, é que ela elabora. Você já deve ter visto essa imagem, bebê. Olha só, né? Essa imagem, ela vai representar demais o Brasil. Por quê? Porque vai mostrar ali a região Nordeste, né? O sol árido, né? O cacto ali, uma região árida, seca, né? Um homem pintado de pés no chão, né? Então, assim, são elementos nacionais que vão marcar muito, muito, muito a perspectiva artística, né? E a partir, né, desse Abaporu que vai acontecer o movimento antropofágico, né? Que vai se opor, né, à cultura estrangeira e vai começar a se adaptar ao Brasil, beleza? Temos também, né, que faz parte aqui, o Paulo Menotti del Picha, né? Ele foi um jornalista, tabelião, poeta, advogado, pintor, político, cronista, romancista, ensaísta. O cara foi quase tudo, né? Ele era engajado na política, participou da Revolução de 32, depois ele atuou em alguns cargos públicos, né? Ele fundou em 1924 o Movimento Verde Amarelo, né? Que vai se opor àquele nacionalismo defendido pelo Oswald de Andrade. Então, assim, o cara era muitas coisas, defendia uma visão, né, oposta à de Oswald. O movimento verde e amarelo é um movimento literário, né, que foi fundado por Cassiano Ricardo e Menotti del Picha e Plínio Salgado em 1926. Esse movimento, ele transformou, né, em escola da ANTA, né, ou grupo da ANTA, porque eles partiram, né, do pressuposto, né, da idolatria tupi. Então, eles defendiam muito o patriotismo e eles vão eleger a ANTA como, né, um símbolo nacional e eles vão propor ali um nacionalismo puro, sem a interferência das características europeias. Por isso que ele é contra as ideias do Oswald, porque o Oswald queria pegar as ideias europeias aqui, engoli-las e devolvê-las, né, tipicamente brasileiras. E ele não, ele queria algo
puro, que fosse somente do Brasil, né? Que não fosse algo tipo copiado, entre aspas, ou melhorado, né? Ele queria pregar uma arte brasileira pura, né? E assim surgiu, em resposta ao Manifesto Pau Brasil, né? Surgiu o movimento Verde e Amarelo, né? Que vai levar consigo um nacionalismo sem, né? Ele disse afrancesado, sem ser afrancesado, né? Ou seja, sem características, sem um pitaco de ninguém, beleza? Gostaria agora de falar com vocês sobre uma gramática muito massa chamada oração subordinada e oração principal. A oração subordinada, bebê, é aquela que vai funcionar como um termo. Termo de quem, professora? Termo do sujeito, termo do objeto. Adjunta de nominal, adjunta de adverbial, e outras cositas mais, né? De outra oração. Então, a oração subordinada, ela vai funcionar como um termo de outra oração, né? A oração subordinada substantiva vai ter um valor de substantivo, a palavra já diz. Por quê? Porque ela vem introduzida, né, na maioria das vezes, por uma conjunção integrante. Quais são essas conjunções integrantes? O que e o se, né? E elas podem ser subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Por exemplo, tem uma frase aqui. Suponho que você foi à biblioteca hoje. Olha, suponho que você foi à biblioteca hoje. Esse quezinho aqui, ó, ele vai separar a minha oração principal da minha oração subordinada, beleza? Então, esse que você foi à biblioteca hoje é a minha oração subordinada substantiva, beleza? Os pronomes interrogativos, que, quem e qual, né, eles também vão introduzir orações subordinadas substantivas, né? Assim também como os adverbiais interrogativos, por quê, quando, onde, como, tá? Por exemplo, o gato perguntou qual era o telefone da moça, né? Quando eu tenho o garoto, ó, a professora é doidona mesmo. O garoto perguntou qual era o telefone da moça. O garoto perguntou qual, olha ali, esse qual ali não vai introduzir para mim um pronome interrogativo? Então, a partir desse qualzinho em diante, toda a minha oração é subordinada substantiva, bebê. Olha só, não sabemos por que a vizinha se mudou. A partir dessa pergunta, né, desse advérbio interrogativo, por que, toda a minha oração é subordinada substantiva. Beleza, gente? E quando eu tenho uma oração principal, é aquela que vai ser associada à subordinada, tá? Ou é toda aquela... ou é toda oração que tem outra funcionando como termo dela. Quando eu disse, né, o garoto perguntou, tudo o que vem depois é subordinado a essa oração principal, o garoto perguntou. Beleza? Muito obrigada. Jesus abençoe. Até a próxima aulinha de língua portuguesa com a tia Ritinha. Beijo. Tchau.